Muito bem, boa tarde a todos. Vamos iniciar então o nosso comentário de fechamento, dia 10 de junho de 2015. Hoje é quarta-feira. Trazemos a movimentação dos ativos, dos principais papéis na realidade. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui. Beleza. Trago então, como eu ia dizendo, as atualizações, os principais movimentos. Em seguida eu abro para a resposta de perguntas. Se você quiser interagir conosco ou com os demais traders, pode fazer isso clicando então na nossa área específica, abaixo do vídeo. E se você acompanha a gravação, pode conversar conosco através do YouTube ou do nosso fórum, que é o local mais apropriado. Maravilha. Então na tela o gráfico do nosso Ibov, que apresenta uma alta relevante, uma alta aí de 1,80, volume retornando, maior volume dos últimos 5, 6 dias. Aquele cenário de Elliott, onde desenhamos no chat a probabilidade do mercado já ter finalizado aqui uma onda C, estaria então próximo de fazer um novo ciclo de alta, começa a ganhar corpo. Obviamente que isso é confirmado com o mercado montando um pivô de alta. Isso se dá com os preços acima de 54.255 pontos. E permanece válido desde que o mercado não perca o fundo, claro que está sendo formado hoje no gráfico diário. Essa movimentação é capaz de movimentar e mover, então, de mover a média móvel de 9 no diário para cima. Isso abre espaço para o mercado buscar a média móvel de 21 períodos. Tá? Lembrando que hoje é quarta-feira, meio da semana. Gráficos mais curtos aí, como o gráfico de 2D, já vai fechando. O gráfico de 2 dias é um gráfico alternativo que não é muito usado, onde cada 2 dias fecha-se um candle. E se nós tivermos um candle branco fechando no semanal, principalmente semana que vem tivermos alguma superação de máxima, a situação de finalização desse pullback, dessa correção que está acontecendo no prazo maior, começa a ficar mais clara. Ainda é cedo para olhar gráfico semanal, eu sei, tem mais 2 pregões, mas a metade da semana já foi. Vamos ver o que o mercado reserva para nós. Por enquanto, consolida-se o suporte de 52.665 pontos. Vamos. Perfeito. Só tomar umas atitudes aqui. Maravilha. Intraday, índice futuro. Então hoje tivemos o índice abrindo em gap de alta, finalizando o primeiro movimento às 11h15 da manhã, gerou muita dúvida, o pessoal não pegou ainda o modelo de fato, na realidade quem fez o treinamento conseguiu pegar o modelo, tá? Mas o primeiro movimento não é a primeira hora, é importante entender isso. O primeiro movimento foi finalizado somente às 11h15 da manhã. Tá? E aí houve uma entrada ao meio-dia, RP em seguida, e o mercado voltou para o ponto de entrada, fazendo então com que a operação fosse encerrada no lucro. Após isso, o mercado trabalhou de lado e ganhou alguma pressão de venda mais na parte da tarde. Okay? Em relação ao dólar, nós temos um movimento que chama atenção. Hoje tivemos uma forte abertura em queda, inclusive abaixo do nosso stop de fechamento, que está em 3.118 pontos. Temos uma posição comprada aqui no dia 26. O mercado se aproximou da nossa RP e no mesmo dia em que fez essa aproximação, marcou um topo no diário, infelizmente. O mercado voltou para testar a antiga zona de resistência como suporte e hoje vai fechando com um candle bem positivo em cima dessa faixa de preço. A posição que a gente carrega já tem 10 dias, então, como o stop está em 3.118, se o mercado fechar abaixo disso, a gente fecha a posição. E no momento, a conduta agora é tentar sair no 0 a 0. A partir de 10 candles, essa é a postura tradicional dessa abordagem. Tá? Então, não mais RP, agora a tentativa é sair no 0 a 0. Se o mercado de fato repicar, o trade ali pode ser encerrado. Mas, Fábio, esse não é um candle que toca uma zona de suporte dentro de uma tendência de alta que corrige 50% da queda de impulso, da perna de impulso? É. Ok, se isso é, então, uma perna que corrige, a última perna em 50% do movimento,
um candle comprador com volume, esse não é um setup 2? Não é um setup de correção? É um setup de correção. Então quem está de fora poderia pensar em montar uma posição no dólar. Não é uma posição errada. Essa conduta não é tomada pela gente, porque senão a gente acaba se contradizendo, né? Não acaba seguindo o plano exato da posição que já está aberta. Mas, de novo, para quem está de fora, é uma posição, sim, que pode ser tomada e que está enquadrada no setup 2 ou para modelos de retorno de correção, né? Como o próprio ponto contínuo, abordagem do método Stormer. No intraday, nós tivemos o dólar abrindo em gap de baixa, tá? Tivemos o dólar abrindo em gap de baixa, formando o primeiro movimento, certo? Formando o primeiro movimento que não foi acionado na venda. O mercado rompeu a linha da água no candle das 13 horas, o que gerou uma primeira posição. 3 candles depois o mercado corrigiu até o ponto planejado de segunda entrada e em seguida foi até a RP com 2 posições. Então, uma maravilhosa operação no dólar dentro dessa filosofia foi traçada e essa operação ainda está aberta. O high low ainda não virou, né? Os preços não foram capazes de virar o high low para cima, né? Ou seja, o high low passando por cima dos preços. Em relação aos commodities, tivemos o milho apresentando um candle de venda, tá? Ontem a média móvel de 9 virou para baixo, encerrando o último trade na compra, né, com algum prejuízo. Hoje quem opera através da violação teve a venda também acionada. Tá? Então quem opera por média móvel de 9 foi confirmada a venda. O milho que vai formando em um triângulo simétrico após uma longa pernada de baixa, né, de 39 dias. Essa correção no tempo já tem 20 dias, ou seja, já temos aí 50% no tempo de correção. E por esse motivo já estamos então no momento para que a perna anterior seja retomada. Assim sendo, a expectativa é que esse mercado venha a perder esse triângulo para baixo. Óbvio que o mercado pode romper para cima esse triângulo, e se isso acontecer, também já está no tempo próprio, tá? Para isso. O boi gordo, que alguns dias atrás no diário gerou entrada por média móvel de 9, hoje gera encerramento, lucrinho aí que deu para pagar o custo no mínimo, tá? Média móvel de 9 não costumamos operar na venda, as pernas de queda do boi na média não são longas o suficiente para gerarem lucro, e isso faz com que a conduta seja estar líquido, continuar líquido, tá? A não ser que a posição foi feita pelo semanal. Quem opera semanal, aí tem posição aberta, está longe de acontecer alguma alteração. O juro futuro hoje abriu em bom gap de alta, agredindo aqui o topo anterior, na realidade vai fechando acima da resistência dos 13,70, consolida a busca, né, aquele viés positivo que já havia sido desenhado pelo teste da LTA. Ok, mercado rompe e vai em busca dos 14,10. Movimento do juro alinhado com o movimento do dólar, né? São mercados relativamente correlacionados. Dow Jones, barra compradora, ampla, forte, tá? Que testa agora por baixo a antiga LTA. Tá? Porém, percebam, né, que no semanal, os preços voltam para cima da média móvel de 20 semanas. E a superação da máxima da semana que vem pode trazer de volta, né, a tendência longa de alta que o mercado americano trabalha desde a reversão do movimento em 2009. Muito bem. Em relação aos destaques do dia, primeiramente, em relação às atualizações, hoje nós não temos nenhuma atualização, tá? Temos uma posição aberta no dólar, tá? Que tem stop de fechamento abaixo de 3.118. O stop intraday fica 1% abaixo, né? Então fica aqui em 3.086 pontos. E não é só bater naquele ponto, precisa ficar 2 minutos abaixo naquele patamar. Tá? Então, hoje o mercado tocou aquele ponto, mas não ficou 2 minutos abaixo, né? Então não houve o stop. Todas essas características, pessoal, são apresentadas nos treinamentos, tá? Então quem não conhece essa abordagem, é importante que participe do treinamento antes de estar empregando a técnica sem conhecer a fundo, tá? É importante. Então o dólar deu calor aqui sim, mas não gerou stop, a posição segue aberta. A única alteração é que, como é o 10º dia, a tentativa agora é sair no 0 a 0. Assim como a VLID,
A VLID, percebam, hoje é o 10º dia e o mercado vai fechando. Na realidade a VLID fechou, né? Então o fato da VLID ter fechado abaixo do stop, né? Isso aqui sim consolida o stop loss, tá? Então aqui é o stop de fechamento, tá? Em 47,20. Se o mercado fechar abaixo daquele ponto, tem stop de fechamento, que foi o que aconteceu agora no leilão, tá? O stop intraday estava 1% abaixo, não chegou a ser acionado. Como o mercado fecha abaixo, a gente pode considerar então posição encerrada. Então, VLID 3, compra por rompimento, método Leandro, acionou stop de fechamento 46,86. Pronto. Então aqui a posição acabou sendo encerrada agora no leilão, enquanto eu transmitia o chat de fechamento. E além de dólar que segue aberto, a gente tem uma venda na Marfrig que está praticamente no ponto de entrada. A venda foi feita, iniciada 2 dias atrás. Modelo de FR2 tem saída nas últimas duas máximas, tá? Por enquanto tem alvo em 23,82, alvo esse que será atualizado para as últimas duas máximas, né? No caso a máxima de hoje. Destaques. Então o grande destaque hoje de movimentação ficou por conta do setor financeiro, traduzido aqui pelo índice do setor, o IFNC, que volta então para cima do suporte perdido em 5.145. Agora a gente pode consolidar o suporte como fundo de fato formado em 50.090 pontos. Temos aqui o mercado sugerindo algum repique. A resistência fica imediata, né? Fica em 5.320 pontos. Do setor chamou a atenção a movimentação de Itaú, que consegue fechar acima de duas máximas anteriores, marca um fundo aí no gráfico diário, sugere repique. Percebam que a LTA do triângulo simétrico que foi perdido para baixo é agora referência, né? Como resistência, no caso do Itaú na zona dos 35. BBDC4, mesma coisa, resistência aqui nos topinhos anteriores, tem aqui também agora a antiga LTA que é resistência, referência nesse patamar ali dos 29,20. E o Banco do Brasil, ao contrário dos outros bancos, né, não chegou a perder a LTA, quer dizer, chegou a perder, mas perdeu por um dia, então a gente tem que ajustar a LTA. O mercado agora também repica dentro de uma tendência de baixa, né? É importante salientar isso. Petrobras abriu em bom gap de alta, perdeu a mínima do primeiro candle, fechou o gap do dia. No diário não tem nenhum cenário de trade tranquilo, claro. O Vale do Rio Doce também apresentou uma boa alta, tá? Um papel que a gente observou aqui no intraday, mas não chegou a gerar nenhuma operação clara. Tá? A BRAP chegou a fazer um movimento mais amplo em relação a Vale, papéis bem correlacionados. E um papel que não tem tanta liquidez que a gente observou era Show 3, né, que vai rompendo aqui uma zona de resistência, até tem um volume acima da média do volume, tá? Mas a liquidez impede uma posição iniciativa. De acordo? Então, Show 3, novamente. Tecnicamente há uma entrada, abrindo uma simetria bem positiva aqui de longo prazo, né? Mas a falta de liquidez, o filtro de liquidez que a gente utiliza é mais de 1 milhão na média. E a média é 560 mil. Muito bem, então agora, já que trouxemos as atualizações, eu posso abrir para a resposta de perguntas. E eu começo aqui com a questão do Big Bear. Ele diz o seguinte: Vlad, para que opera Petro pela média móvel de 9 exponencial? Pela média móvel de 9 exponencial, o movimento de hoje validaria a entrada? Bom, eu não sei se tu tem backtest que valida essa entrada, Big Bear, acredito que sim. Tá? Eu não sei qual é o retorno dessa abordagem na Petro. A média virou para cima ontem. Se você toma a posição pela virada da média, a posição foi ontem. Se você entra pela confirmação, a entrada foi quando superou a máxima. E quando que superou a máxima foi na abertura. Tá? Então, o cara que opera a média móvel de 9 através da confirmação entrou a 13,30. Tá? Reitero que é importante
ser embasado em backtest, essa tomada de decisão, né? Eu não sei se o modelo média móvel de 9 na Petro tem retorno positivo. Ou se é válido operar, né? Se faz sentido operar. James pediu, por que não tivemos stop no dólar? Já explicamos, James. Já explicamos. Não foi acionado o stop intraday. Pode ser acionado o stop de fechamento no dólar, né? Se por acaso voltar para baixo de 3.118, é fechado. Aí sim, tem stop de fechamento. Ué. Que estranho. O pessoal não está enviando questões? Tá tudo ok com o chat ou o pessoal não quer participar hoje? E aí? Deixa eu ver se o chat tá com algum problema ou se o pessoal tá tímido mesmo. Só um momentinho. Não, tá tudo certo. Pessoal que não quer participar. Perfeito. Jóia. O pessoal tá só observando, o pessoal tá mais quieto hoje. Acho que a gente tem que dar uns gritos aqui para acordar o pessoal. É? Bom, vamos lá. Agora veio um monte de pergunta aqui, né? Foi só falar, o pessoal resolveu participar. Boa, valeu. O Obi-Wan pediu se Itaúsa está negando o setor. Bom, negando o setor, como assim, Obi-Wan? Não entendi. O fato de ela não ter fechado um candle positivo, será que foi isso? Tá mais fraca, né? De fato, tá bem mais fraca que Itaú, por exemplo, e que BBDC 4. A gente até poderia dar uma olhadinha se por acaso não existe alguma estratégia de long e short nela, né? Por cointegração. Deixa eu ver se eu consigo abrir a tabela aqui. O ruim de eu abrir essa tabela, ela é muito pesada, né? E como eu estou transmitindo, fica tudo muito lento no meu computador. Mas vamos ver se eu consigo fazer isso. Itaúsa, vamos tentar casar com Bradesco e com Itaú. Então, de fato, está mais fraca sim que o setor. Porém, perceba que ela tem a menor volatilidade, né? A média dela de volatilidade é 22. Enquanto o Bradesco, por exemplo, a média é 27. É quase o quê? 30% a mais, né? Isso é bastante. A menos, né? Itaú é 30% menos volátil que Bradesco. Bom, enquanto a planilha aqui não carrega, eu sigo respondendo as perguntas. Agora tem milhões de perguntas aqui para responder. Vamos lá. O Alírio Neto fez uma boa pergunta. Vlad, não tinha uma segunda posição programada no dólar ou é em razão da proximidade do stop loss que não se realiza a segunda entrada? Alírio, essa foi uma discussão aqui entre eu e o Bizi, né? Porque pelo Bizi teria entrada. É uma entrada na realidade no dólar. É trade de correção, clássico, claro, né? Só que esse trade no dólar não foi planejado duas entradas. Então o que acontece? Como não foi planejado, se agora eu dou a segunda entrada, a gente vai se contradizer e o pessoal vai cair de pau em cima da gente. Tá? Então a gente mantém o que foi dito. Não autorizando, não se enquadra exatamente uma segunda entrada porque ela não foi planejada. Então quem tem posição, o ideal não seria aumentar risco. Quem está de fora é trade no dólar. Tá? Então não é oficializada uma segunda entrada, esse é o termo correto, porque não foi planejada inicialmente. Simplesmente por isso. Tá bom? Joia. Vamos ver se a planilha agora carregou aqui. Tá, e aí, tia? A planilha não quer saber de carregar. Eu preciso usar a planilha, né, para ver se pelo modelo de cointegração tem entrada. Falando nisso, pessoal, a gente vai estar publicando aí cursos novos no site em breve, tá?
Estou fazendo um upload, estou fazendo algumas modificações ali para poder disponibilizar uns treinamentos bem legais que a gente deu no passado. A gente conseguiu fechar umas parcerias interessantes aí com o Sérgio, com o Paulo Caldas, com o professor Marco Antônio lá do Mudanças Abruptas. Então fiquem atentos aí no site. Tá? Bom, Onaka, diz o seguinte, tem um panorama na JBSS. Claro, vamos dar uma olhadinha então na JBSS. JBSS passa por um momento de possível mudança de tendência, né? Por quê? Perceba que tivemos aqui um zigue-zague descendente. Já tivemos um zigue-zague descendente, a média móvel de 21 está virada para baixo. Além disso, se eu olho um gráfico semanal na JBSS, tivemos já uma divergência de baixa. E essa divergência de baixa aqui no caso da JBSS é confirmada pelo Advanced Breakdown. De acordo? De acordo. Por isso eu não vejo muito o que fazer no papel. O papel está caminhando aqui aos poucos para perder a LTA no preço, coisa que já havia sido feita pelo indicador aqui no diário também. Tá? Então eu vejo esse papel trabalhando no momento de mudança de tendência. Não houve nenhum sinal limpo ainda para a operação. Uma venda que pode ser trabalhada é um candle fechado abaixo desse fundo aqui dos 15,30. Aí nós teríamos um pivô de baixa e de amplitude maior e operável. Muito bem. Ciel 3, pede o Fernandinho. Bom, Ciel 3, boa alta hoje, né? Poxa, alta de 6%. Aqui eu estou com o gráfico ajustado da Ciel. Percebo que nós já tínhamos uma simetria. Simetria não, né? Porque não, é um rompimento top histórico, mas uma expectativa de mais uma onda de alta por conta da posição das ondas de Elliott, né, que a gente vem acompanhando aí bem de perto nos últimos tempos. Então aqui do último ciclo, né? 1, 2, 3, aqui é onda 4 e aparentemente agora estaríamos dentro de uma onda 5. Tá? A linha de referência do canal de alta do diário de longo prazo está bem longe dos preços. Talvez nós tenhamos aqui uma linha de referência de um canal de alta de prazo menor. Vamos ver se faz sentido. Não, não faz sentido. Então a gente nem traça ela aqui. Tá? Ok, essa expectativa é positiva porque não tem compra. Muitos podem questionar. Porque não está rompendo de fato ainda o topo histórico. Né? Acima de 43,17 é o rompimento. Porém, não é todo o rompimento que a gente trabalha. O ideal é que o mercado corrija antes de romper e rompa numa outra oportunidade. Então, se o mercado fizer isso aqui, vai ser perfeito para a gente montar uma posição. Tá? Quem está carregando Ciel para um prazo maior, vai ajustando aí stop pela média móvel de 9 ou pelo high-low, de preferência por um gráfico semanal, né? Se a posição é de prazo maior. Nenhum enquadramento de swing trade? Não, Douglas. O papel que mais se aproximou foi Show 3. Está enquadrado na realidade, o problema é liquidez. Tá? É um papel que não tem tanta liquidez. A liquidez que a gente utiliza é uma média de R$1 milhão. Vamos lá. Itaúsa cedeu um pouquinho, mas a expectativa ainda é de repique. Sim, deixou uma sombrinha desagradável ali, né? Mas a expectativa ainda é de repique. Teve volume bom. Tá? A pressão de venda entrou aqui a partir das 13 horas e pouco. Mas não reverteu completamente o candle, né? A expectativa ainda é de continuidade. A expectativa é de continuidade do repique, principalmente se a máxima de hoje for superada. Tá? Veja que hoje o papel já tocou a média móvel de 9. Né? O ideal seria que tivesse se desvencilhado da média móvel de 9. Aí sim abriria espaço para buscar a média móvel de 21. Como você analisa os gaps de hoje em Vale e Tube, diz o Marcos? Uma entrada nesses papéis agora seria muito arriscado por conta desses gaps? Marcos, depende de qual é a filosofia. Tá? Itaúsa, dentro da nossa abordagem, não houve nenhuma entrada. Seja para day trade, não houve nenhuma entrada clara. Aqui ela chegou a consolidar a resistência em 24. Se tivesse rompido no intraday, até poderia ter entrado. Embora a gente sabe que os melhores day trades acontecem antes do meio-dia. Tá? E antes do meio-dia ela subiu em linha reta, praticamente. Não teve nenhum sinal operável. E no diário é uma tendência de baixa. Tá? Então,
como que eu vou operar dentro de uma tendência de baixa? Nós buscamos operar em tendências de baixa quando o mercado está muito distante da sua média. E de preferência quando nós temos um candle fora da banda de Bollinger. Não é o caso. Esse papel já está em processo de retorno à média. Tá? A gente quer pegar o início de um retorno à média. De acordo? Como aqui. Aqui era um cenário de trade possível. Que estopou, inclusive. Né? Por isso que trabalhar retorno à média é muito mais difícil. Tá? É muito mais complexo. Tem que pegar exatamente a virada do mercado. Contra a tendência. Contra o viés. O James, esse mercado sem direção faz com que todos estejam só observando. Queremos um mercado tipo 2002, aí sim teríamos muito mais CPF na bolsa. Cara, CPF na bolsa vai vir quando a bolsa tiver, quando o Ibovespa tiver 100 mil pontos, 200 mil pontos. Aí vai ter bastante gente na bolsa. Para o trader isso não importa. Não importa em nada. Tá? Realmente não importa para absolutamente nada. O trader pode operar em qualquer mercado do mundo. Se o problema é liquidez, vai para os Estados Unidos, né? Lá tem liquidez, todos os papéis têm opções, tem ETF de tudo que é tipo. Tá? Para a pessoa física média, normal, média de capital hoje da pessoa física é 50 mil reais. O mercado brasileiro está de bom tamanho e não é a direção que impede o crescimento do número de pessoas operando. O que impede é a quebra de expectativas. As pessoas entram no mercado querendo fazer day trade, querendo ficar rica em uma semana. É isso que acontece. Então, a vida útil de um trader é menos de 6 meses hoje no Brasil. Então tínhamos que mudar a cultura do trader, né? E não só a cultura do trader, mas a do brasileiro é uma cultura muito imediatista. Então o buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Poderia ficar horas e horas discutindo só sobre esse assunto aqui. STC3, questiono tímido se temos um setup 1. Olha, é um rompimento de resistência, mas olha só, cara, em 20,70 já tem outra. Ou seja, eu tenho aqui 2,60% de espaço para esse papel andar. Sendo que ele já vem subindo, ele já subiu 15% desde o fundo formado. Então eu vou comprar um papel depois de ter subido 15% com espaço para ganhar 2,60, 2,5. Não é o tipo de rompimento que a gente opera. É um rompimento? É um rompimento, mas não é aquele cenário extremamente favorável, né? O Curioso diz o seguinte: espero que eu sobreviva aos primeiros 6 meses. Faço votos que sim. E para isso você precisa fazer o oposto que a maior parte das pessoas faz, Curioso. Já que a maior parte das pessoas sai fora do mercado antes disso, então tem que alinhar as expectativas. Como em qualquer profissão, você precisa alinhar as expectativas. Buscar aprender no começo, não arriscar muito capital. Vamos lá. Começou a vir questões interessantes. Vlad, se eu me mudar para outro país, consigo operar Ibovespa mesmo assim? Consegue operar Ibovespa mesmo assim. Tá? Lá nos Estados Unidos você consegue operar através de um ETF que replica o Brasil, no caso. Né? Tá? Os Estados Unidos é muito legal porque tem muitas ETFs. Tá? Então tem ETF que representa o movimento de alta no SP 500 com beta 3, ou seja, se SP 500 sobe 1, esse ETF sobe 3%, sobe ou cai 3 vezes mais. Tá? Você tem uma ETF short, que ele sobe quando o mercado cai, como se fosse uma put, né, do mercado. Você tem ETF de setores, você tem ETF de países. Então, cara, é muito legal. A liquidez é infinita, afinal é a capital do mundo. Né? Tem lá, todos os negócios financeiros se concentram nos Estados Unidos. Então, quem quer liquidez tem que buscar outros mercados. O Bel mandou a charada aqui. Com a internet conseguimos operar até no Japão. Exatamente. Tem um cliente nosso que opera do Japão. Vou ver se ele não se acusa aqui no chat. Está sempre acompanhando o chat. Eu não esqueci o nome dele agora, mas tem um cliente nosso que opera lá do Japão. Tem cliente nosso que opera de Portugal. Né? Tem cliente nosso que opera da França, da Rússia.
Da América Latina, que vários também já comentaram. Enfim, pouco aparece que o nosso amigo que opera lá do Japão. Pela questão da liquidez, Alex, o método Leandro entra em ativos em média, com média de 1% do capital? Não, não é isso, Alex. Qual é o filtro que é utilizado no método Leandro Swing Trade? É o seguinte: a média móvel do volume precisa ser de no mínimo R$1 milhão. Então, esses ativos que a gente vai operar. Se a média do volume estiver maior que 1 milhão, é um ativo operável. Show 3, por exemplo, a média atual está em 560 mil, mas se fosse há um tempo atrás, se fosse aqui, nesse período aqui, a média do volume estava em 1 milhão e pouco. Aqui era um papel operável. Aqui deixou de ser. Entendeu? Dedé questiona qual é o código do mini índice no XP Pro. Cara, é o código do mercado futuro e arroba. Tá? Então, win, arroba, WDO, arroba, BGI, arroba, CCM, arroba. Aí você tem o gráfico perpétuo. Tá? Carlos faz uma boa pergunta. Vlad, eu sei que a LS faz comentários sobre trades no sentido educacional, mas por que não são dados trades no milho ou no boi? Não existem setups para esses ativos dos métodos ensinados? Carlos, acho que tu não tá pegando aqui meus comentários, cara. Porque todo dia eu falo do milho e do boi e todo dia eu comento trade pela média móvel de 9. É o setup elencado para operar esses mercados. Hoje teve atualização do boi. Tá? Esses resultados só não são divulgados como os outros porque eu só mostro no curso de mercado futuros esses resultados. É simples assim. Tá? Então hoje mesmo teve atualização aqui. Boi que gerou compra no dia 2, gerou saída no dia 10. Hoje, a gente falou antes. Tá? Então o setup utilizado para operar é o boi e o milho pela média móvel de 9. A diferença é que no boi é só na compra e milho é na compra e na venda. Simples assim. Tá? Simples assim. Direto. Muito bem. Luiz, Vlad, você continua com aquela posição de Marco Polo para longo prazo? Sim, não era longo prazo? Passou um mês, cara. Nem olho mais o gráfico da Marco Polo. Pra não... Tá dentro, tô dentro ainda. O gráfico mensal da Marco Polo, tá aí. Tá? Essa é a minha posição de longo prazo. Tá feita. Não é longo prazo? Que eu vou olhar daqui 2 anos, daqui ano que vem. Tá? Longo prazo não olha, senão vai fazer bagunça, vai misturar longo prazo com swing trade. Aí uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ter que encerrar porque atingimos o nosso tempo máximo, né? Agradeço a participação de todo mundo. Foi eu questionar que o pessoal não estava participando, todo mundo ficou arisco, né? Então, não tá dizendo que a gente não está participando. Daí o pessoal enviou milhões de questões aqui que agora eu não vou ter como responder todas. Melhor. Tá? Então amanhã bate-papo de abertura com o Stormer, quinta-feira, dia 11. Tá? Eu me despeço, deixo um abraço a todos. Novamente obrigado pela participação. Um forte abraço e até mais.